Queridos irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, nós vamos ler do verso 18 até o verso 30. Lucas 18 a 30. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Vamos orar. Pai Santo e bendito, nós estamos na Tua presença, meu Deus, nesta hora, sedentos, Pai, pela Tua voz, pela Tua palavra, Senhor Deus. Nós Te louvamos, nós confessamos os nossos pecados, nós Te adoramos, ainda estamos em atitude de adoração e de culto. E agora, Pai, chegamos na hora em que o Senhor é quem fala conosco. Nós levamos as nossas vozes a Ti, Pai, nos nossos louvores, e agora, Pai, queremos ouvir a Tua voz, ó Pai. Ó Pai, que não seja eu, Senhor Deus, mas seja o Senhor quem fale aqui nesse momento, Senhor. Ó Pai, que eu seja apenas um instrumento, Senhor Deus, para que a Tua voz seja ouvida aqui neste lugar, ó Deus, e até onde essa mensagem chegar, para que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro às necessidades de cada um, Senhor Deus. Faz, ó Deus, com que a Tua palavra não volte vazia, mas, ó Deus, ela chegue até os corações, ó Deus, que aqui estão. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos sabem melhor do que eu que um dos maiores empregadores da cidade de Adamantina é o funcionalismo público, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. E nós temos, queridos irmãos, um grande número de funcionários públicos na cidade, inclusive na nossa igreja, inclusive alguns de vocês que aqui estão são funcionários públicos ou se aposentaram na carreira pública. Eu mesmo, como os irmãos sabem, fui funcionário público durante 13 anos, até eu decidir me dedicar somente, exclusivamente ao ministério pastoral. E nós sabemos o que é necessário para ser um funcionário público. É necessário estudar bastante, fazer uma prova em um concurso público. Alguns concursos têm mais de uma fase, têm mais de uma prova. Então, depois que estuda-se bastante, depois que fazem as provas,
Alguns, como eu falei, têm mais de uma fase, por exemplo, aqueles que querem entrar na segurança pública, Guarda Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, além de tudo, tem o teste físico. Ou seja, aquelas pessoas que tanto desejam entrar para o funcionalismo público, se prepararam, estudaram, fizeram as provas, depois que finalmente são todos aprovado em todas as etapas, essa pessoa, ela dá um brado de alívio e diz o seguinte: eu consegui. Eu consegui. Eu me preparei tanto, eu ralei tanto, eu passei horas estudando, às vezes sem dormir, e eu consegui. Eu finalmente tenho o meu tão sonhado emprego público. Mas, meus irmãos, sem entrar, pelo menos no momento, nas motivações do coração de quem entra no funcionalismo público, fato é, meus irmãos, é que foi merecido. Seja um concurseiro que rala de estudar e quando ele passa, ele é aprovado, ele entra no funcionalismo público, ele merece estar lá, porque ele se preparou. Um lavrador, ele merece colher toda a sua plantação, porque ele trabalhou bastante, ele se esforçou, ele acordou cedo para poder plantar, para poder cuidar e para poder colher. Ou seja, meus irmãos, não existe recompensa sem esforço. Você só vai ter recompensas nessa vida se você se esforçar, se você trabalhar, se você estudar, se você ralar bastante. Bom, isso é verdade no que diz respeito a trabalho, no que diz respeito a estudos, mas no que diz respeito à salvação da nossa alma? Será que é a mesma coisa? Será que a gente tem que fazer alguma coisa por merecer? Será que a gente, da mesma forma, deve se esforçar, fazendo boas obras, frequentando a igreja, sendo um membro batizado, sendo assíduo nos trabalhos e assim, quando nós morrermos, quando nós chegarmos diante de Deus no céu, a gente vai poder bater no nosso peito e falar assim: Pai, eu fiz por merecer, eu fui um bom filho, eu fui uma boa filha, fiz tudo direitinho, então eu estou aqui por mérito. Será que a nossa salvação é da mesma forma como os esforços e recompensas da vida nessa terra? Bom, irmãos, a Bíblia ensina que não. Nós acabamos de cantar exatamente isso, né? Que nós recebemos a nossa salvação de graça, pela graça. Quando a gente fala de salvação de graça, isso significa que para nós não custou nada, mas para Deus custou, e custou muito caro, custou o sangue do seu filho, custou a vida do seu filho, um preço que prata nenhuma, ouro nenhum, dinheiro nenhum seja capaz de pagar. Por isso, meus irmãos, nós entendemos que salvação é um presente. Bom, se você entende assim, graças a Deus por isso. Porém, existem muitos cristãos que pensam que a salvação é por mérito próprio. A salvação é pelas boas obras. Então você deve se esforçar, você deve cumprir algumas prescrições, algumas obrigações, você deve fazer por merecer para que assim você receba a sua salvação. É o que muita gente acredita. Muita gente acredita que a salvação, que o céu, que a vida eterna, você conquista por uma vida de obediência, por uma vida de boas obras. Mas como eu falei, não é isso que a Bíblia ensina. E aqui nesse texto, meus irmãos, nós temos um jovem que pensava dessa forma. Ele pensava que ele poderia fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. Olha o versículo 18, ele diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Os três evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles narram esta história. Mateus vai falar que esse homem, ele era um jovem. Marcos vai nos falar que ele correu ao encontro de Jesus e se ajoelhou diante de Jesus. E Lucas nos diz que ele era um certo homem de
posição. Então você, juntando as 3 narrativas dos 3 evangelistas sinóticos, o que nós temos aqui é um rapaz, um jovem, que tinha uma posição de autoridade, talvez ele fosse uma autoridade eclesiástica, talvez uma autoridade política, talvez uma autoridade jurídica, e que e por decorrência disso, ele era muito rico. E aí ele chega para Jesus com essa pergunta, mostrando que apesar da autoridade que ele tinha, apesar do dinheiro que ele possuía, apesar da sua juventude, ele estava inquieto, ele estava ansioso. Ele vai até Jesus. E é interessante uma coisa que ele não faz perguntas a respeito da vida aqui e agora, de coisas materiais. Jovens geralmente gostam de ostentar, gostam do melhor da vida. Mas ele tinha uma dúvida espiritual, isso é nobre da parte dele, aparentemente. E ele chega para Jesus e lhe pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E como eu disse, esse homem ele era jovem. Jovens são vigorosos, são bem dispostos, são fortes, são bonitos, têm toda a vida pela frente. Ele era uma autoridade, né? Talvez ele tivesse um emprego público, talvez ele fosse um promotor, um juiz, talvez ele fosse um político, talvez ele fosse uma autoridade no templo, numa sinagoga, e ele era jovem. Então, moças que aqui estão, pensem comigo, era um partidão. Rico, com um bom emprego, jovem e crente, pelo menos parecia ser crente. Porque ele se interessava pelas coisas eternas. Que moça não queria um rapaz assim? Que moça não queria um rapaz que se interesse pelas coisas eternas? Um rapaz que tem um bom emprego, um emprego estável, um rapaz que tem uma estabilidade financeira? Que moça não quer um rapaz assim? Pois bem, esse tal partidão, ele vai se revelar um fiasco. E por quê? Porque apesar desse jovem se dirigir à pessoa certa, fazendo a pergunta a respeito do assunto certo, ele chega da maneira errada. Por quê? Vamos lá, vamos observar o nosso texto mais uma vez. Olha para a sua Bíblia no versículo 18. Ele chama Jesus de bom mestre. Aparentemente você pode pensar assim: tudo bem, tranquilo. De fato, Jesus era mestre e, de fato, Jesus é bom. O problema é o seguinte, que ninguém chamava os mestres, os professores, os rabinos daquela época de bom mestre. Chamavam de mestre. Não se adjetivava os professores, os rabinos, né, os mestres ali. Eles se aproximavam e chamavam de mestre. Você vai encontrar por várias e várias vezes pessoas abordando Jesus e chamando ele de mestre, não de bom mestre. Ele foi o único. O que poderia parecer um elogio, na verdade, era uma bajulação. Por quê? Porque aquele jovem, ele não conhecia Jesus. E o padrão de bondade dele não era o padrão de bondade de Deus, mas um padrão de bondade dele mesmo, padrão de bondade humano. E a gente vai ver isso daqui a pouco. O conceito de bondade que ele tinha de Jesus era um conceito superficial e interesseiro. Ao chamar Jesus de bom, ele esperava receber de Jesus uma resposta boa. Boa no sentido de que fizesse bem para os seus ouvidos. Uma resposta agradável. Pensa comigo aqui. Se você ouve uma pessoa que só fala coisas agradáveis ao seu respeito, você vai falar que ela é boa. Puxa, que cara legal, que mulher legal, boa pessoa. Puxa, só me elogia, só fala coisas boas a meu respeito. Agora, se uma pessoa começa a falar coisas que te incomodam, se uma pessoa começa a mostrar para você os seus erros, se uma pessoa começa a mostrar para você os seus pecados, começa a fazer algumas críticas a seu respeito, você vai falar assim: não, essa pessoa não é boa, não gosto dela.
Então, ao chamar Jesus de bom, e a gente vê pelo contexto todo, a gente vê a história toda, você percebe isso, ele esperava uma resposta que o agradasse. Por isso ele chama Jesus de bom. Na verdade, o que ele queria não era um Deus bom, mas um Deus bonzinho. É diferente, bom de bonzinho. Outra coisa, aquele jovem, ele não associou Jesus a Deus. Lá em Marcos, meus irmãos, capítulo 10, no versículo 17, o evangelista Marcos diz que ele se aproximou de Jesus, ele veio correndo até Jesus e ele se ajoelhou diante de Jesus. Só que Marcos não nos diz que ele adorou a Jesus. Você se lembra do domingo passado que a mãe de Tiago e João, ela se prostrou diante de Jesus e a Bíblia diz lá em Mateus que ela o adorou. Aqui você não vê adoração. Ele reconhecia Jesus como um bom mestre, mas ele não reconhecia Jesus como Deus. Por isso que no versículo 19, Jesus ele vai falar assim, por que você está me chamando de bom? Bom é só um, que é Deus. Então ele não estava, Jesus ao dizer isso, ele estava mostrando o seguinte para aquele jovem, olha, você está me chamando de bom? Então, Deus é bom. Então, de fato, eu sou bom. Mas aquele jovem não estava vendo a pessoa de Deus em Cristo. Ele não reconhecia que Cristo era o Filho de Deus. Isso acontece, meus irmãos, com os judeus até hoje. Nos dias de Jesus, os judeus, eles gritaram, crucifica, porque eles não reconheceram que Jesus fosse o Messias. Os judeus contemporâneos, os judeus do presente, eles até hoje estão esperando o Messias. Se você chegar para um judeu hoje e falar assim, o que você acha de Jesus? Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. O judeu vai falar para você o seguinte, olha, um bom homem, um bom mestre, um profeta, um homem de Deus. Aí você pergunta para o judeu, mas ele é o Messias? Não, Messias não. Nós estamos aguardando o Messias. O Messias não veio ainda. Se você chegar para um muçulmano e perguntar, escuta, o que você acha de Jesus Cristo? O muçulmano vai responder, boa pessoa. Um profeta, um bom mestre, mas Maomé é maior que Jesus. Testemunhas de Jeová, se você perguntar para ele sobre Jesus Cristo, ele vai falar, boa pessoa, um profeta de Deus, um bom mestre, mas ele não é Deus. Percebam, meus irmãos, essa era a mentalidade daquele jovem. Ele não via Jesus Cristo como Deus, e ele de fato é Deus, e é o bom Deus. Salmo 100, versículo 5, vai nos dizer o seguinte, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Quando a gente fala que Deus é bom, ponto final. Deus não é bom só quando nos dá coisas boas. Deus não é bom apenas quando Ele responde a nossa oração favoravelmente. Deus não é bom apenas quando Ele satisfaz os nossos desejos. Mas Deus é bom quando Ele não tira o espinho da carne e deixa a gente sofrer. Deus é bom quando Ele tira o nosso ente querido. Deus é bom quando Ele não cura a enfermidade. Deus é bom quando Ele faz a gente passar pelo vale da sombra da morte. Ou seja, em todo o tempo, em todos os momentos, seja nos dias de sol, seja nos dias de chuva, seja nas horas alegres, seja nas horas difíceis e tristes, Deus sempre é bom. E aquele jovem não entendia isso. Ele não entendia. Ele esperava uma resposta favorável, uma resposta boa para os seus ouvidos. Ele esperava um mestre bonzinho. E assim são os bonzinhos. Os bonzinhos são aqueles que falam aquilo que a gente quer ouvir, que massageiam o nosso ouvido quando ele sente coceira, que não nos confronta o nosso pecado. Só que Deus não é bonzinho. Deus é bom. Ele nos dá coisas boas, mas Ele nos corrige às vezes. Ele sempre vai nos mostrar o caminho para o céu. Versículo 20 e também o 21. Jesus responde à pergunta do jovem com uma outra pergunta. Versículo 20. Sabes os mandamentos?
Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Vamos ficar no 20 por enquanto. Bom, o rapaz perguntou para Jesus, o que eu tenho que fazer, o que eu farei para herdar a vida eterna? Ah, você quer fazer alguma coisa para herdar a vida eterna? Tá bom, eu vou te responder, disse Jesus. Eu vou te falar o que você precisa fazer para herdar a vida eterna. Você conhece os mandamentos? Você cumpre os mandamentos? Você conhece? Você não adultera, você não mata, você não furta, você não diz falso testemunho, você honra teu pai e a tua mãe. E o que chama a nossa atenção aqui, meus irmãos, é que Jesus, ele só se refere aos mandamentos da segunda tábua da lei, do 5º ao 10º, que são os mandamentos da nossa relação com o nosso próximo. Por que ele faz isso? Simples, porque se você ama o seu próximo, isso é uma evidência que você ama a Deus. De nada adianta você falar, eu amo a Deus, se você não ama o seu próximo, você é um mentiroso. Diz o apóstolo João na sua primeira carta. Então, se você ama o seu próximo, se você cumpre esses mandamentos aqui que são relacionados ao nosso próximo, então isso é uma evidência que a gente cumpre os outros 4, a primeira tábua, do 1º ao 4º mandamento, que são relacionados ao nosso amor a Deus. Então, o que Jesus está dizendo aqui àquele jovem é o seguinte, você quer fazer alguma coisa para merecer a vida eterna? Obedeça aos mandamentos, mas obedeça-os durante toda a sua vida, todos os dias, sem falhar nenhum dia, sem desobedecer sequer nenhum deles. Então Jesus está mostrando aqui o seguinte, você quer ser salvo por mérito? Você quer ser salvo pelos seus próprios esforços? Então tá bom, obedeça os mandamentos. Aí você fala, eu obedeço. Vai em Tiago 2,10, eu quero te mostrar uma coisa. Tiago 2,10. Abra sua Bíblia lá em Tiago 2,10, eu quero te mostrar uma coisa. Eu vou ler o 10 e também o 11. Diz assim, Tiago 2:10 e 11. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Agora fala para mim, você consegue durante toda a sua vida cumprir todos os dias sem falhar nenhuma vez os mandamentos de Deus? Aí você fala o seguinte, não, eu sou casado, eu nunca adulterei, eu nunca traí a minha esposa nem o meu marido. O que Jesus ensina? Se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou. Eu nunca assassinei ninguém. O que Jesus ensina? Se você odeia uma pessoa no coração, você já matou ela no seu coração. E fala a verdade, eu e você já tivemos ódio por alguém em algum momento da vida da gente. Então, a Bíblia nos ensina que é impossível você fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. É impossível você obedecer 100% da lei, 100% dos mandamentos, todos os dias, durante toda a sua vida. Não dá! Somos imperfeitos. E aí você pode me perguntar o seguinte, então para que serve a lei? Vai lá em Gálatas 3:24, para eu te mostrar uma outra coisa. Gálatas 3:24. Gálatas 3:24 nos diz assim, irmãos, Gálatas 3:24, de maneira que a lei nos serviu de aio. O que é aio? Aio é tutor. Então a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então a lei, meus irmãos, ela mostra para nós a nossa incapacidade. A gente não tem capacidade de obedecer 100% dos mandamentos. A gente entra em desespero? Não.
A gente olha, a lei, ela é um tutor, a lei nos mostra, nos conduz para aquele que foi o único que obedeceu 100% da lei e que sofreu o castigo da lei, que está lá em Filipenses 2,8. Abra lá para você ver. Filipenses 2,8. Olha para você ver. Filipenses 2,8. Diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Ele obedeceu até a morte, quer dizer, a vida toda dele ele foi obediente à lei. Ele cumpriu toda a lei. E morte de cruz. Ele sofreu na sua morte o castigo da lei. Então, Jesus está mostrando aqui o seguinte, ou melhor, a palavra de Deus está nos mostrando aqui o seguinte. Primeiro, é impossível nós obedecermos todos os mandamentos durante toda a nossa vida. Segundo, os mandamentos, a lei de Deus, nos conduz para aquele que foi o único capaz de obedecer totalmente à lei e ainda sofreu o castigo da lei no nosso lugar. Então ele está falando para o jovem, você quer cumprir? Você quer fazer alguma coisa? Então vai. Você conhece os mandamentos? Você já fez? Se esse jovem fosse um cristão de verdade, ele baixaria a cabeça e falava assim, conheço, mas eu não consigo cumprir tudo. Mas olha o que diz Lucas 18, 21. Tudo isso, tudo isso, sem falhar nenhum, eu tenho observado desde a minha juventude. Eu sou bom, Jesus. Eu obedeço tudo, sem falhar um. Minha vida toda, desde quando eu era novinho. Jovem soberbo, jovem arrogante, jovem que se achava. Sabe, você conhece pessoa que se acha? Você já viu pessoa que se acha? Eu sou o melhor, eu sou o bom, ninguém é como eu. Eu cumpro, eu obedeço. Irmãos, não é só lá fora que tem gente que se acha, às vezes dentro da igreja tem gente que se acha melhor do que os outros. Então não se mistura, os demais são pecadores, são a gentalha. Não se misture com essa gentalha. Por quê? Porque são soberbos. Eu cumpro os mandamentos, eu sou obediente à lei. Mas Jesus amou esse jovem. No versículo 22, Jesus, ouvindo as palavras dele, Jesus então propõe um desafio para ele e disse o seguinte, uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. O padrão de bondade daquele jovem era ele. Por isso que Jesus não aceita o jovem chamá-lo de bom. Por quê? Porque o padrão de bondade do jovem não era Deus. Jesus quis mostrar para o jovem que o padrão era Deus. O padrão de bondade do jovem era ele mesmo. Eu sou bom, Jesus, eu cumpro tudo, eu obedeço tudo. Ele falou assim, tá bom, vamos ver se você obedece tudo. Vamos ver se você ama o próximo. Vende todos os seus bens, tudo que você tem. Dá para quem precisa, dá para os pobres. E você vai ter um tesouro no céu. Depois você vem e segue-me. Prove. Você ama o próximo? Não mata, não adultera, não diz falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Você ama o seu próximo? Quem é o meu próximo? Lembra da parábola do bom samaritano? Quem é meu próximo? Meu próximo é aquela pessoa que está precisando. É a pessoa que está mais próxima de mim. Então vai, faz isso. O problema daquele... Jesus, meus irmãos, ele conhece o coração. A raiz de todos os nossos problemas, de todos os nossos pecados, está no coração. É por isso que na Bíblia nós vemos os autores bíblicos pedindo para que Deus sondasse o seu coração. O coração é um lugar no nosso ser que a gente não tem acesso. Você não tem acesso ao seu coração. O coração é enganoso.
Aquele jovem pensava que era bom, aquele jovem pensava que era obediente, aquele jovem pensava que estava no caminho certo. Mas ele estava sendo enganado, enganando os outros. Jesus conhecia o coração daquele jovem e sabia que no seu coração existia idolatria. Ele idolatrava seus bens, ele idolatrava a sua riqueza, o seu dinheiro. Então Jesus falou assim: abre mão dos seus ídolos, abre mão daquilo que o afasta de mim, abre mão daquilo que concorre comigo. E é interessante, meus irmãos, uma coisa, Jesus aqui não está falando que é pecado ser rico. Não. Você vai ter vários servos de Deus na Bíblia que eram ricos. Jó, Abraão, Isaac, Jacó, José de Arimateia, só para citar alguns. Hoje, no presente, nós temos algumas pessoas que são ricas, que são servos do Senhor, que são crentes. Não é pecado ser rico. O pecado é quando a riqueza se torna um ídolo. Quando a riqueza é um concorrente com Deus. Quando a riqueza te afasta de Deus. E era o que estava acontecendo aqui. Porque se ele não tivesse colocado o coração dele nas riquezas, Jesus não teria falado isso para ele. Jesus não falou isso para, por exemplo, Nicodemos, que com certeza era rico. Ele não fala, ele fala, você tem que nascer de novo. Deus não fala isso para Abraão. Deus não fala isso para Davi, para Salomão, para Jacó, para Jó. Então veja, a riqueza ela pode se tornar um ídolo. Como aconteceu no caso desse rapaz. E meus irmãos, isso não é só para rico não, viu? Isso é para todo mundo. Mesmo você que não seja rico, mas que trabalha sol a sol, que tem lá o seu trabalho, ganhando um pouco mais ou um pouco menos, o nosso salário, o nosso sustento, se nós não tomarmos cuidado, também pode nos afastar de Deus, também pode se tornar um ídolo. Sendo que aquilo que Deus nos abençoa mensalmente, o nosso salário, ele serve para quê? Exatamente para isso daqui que ele está falando aqui, para nos sustentar e para socorrer quem precisa. Olha lá em Efésios 4:28. Efésios 4:28. Diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para quê? Para que tenha com que acudir ao necessitado. Isso não é só para rico, isso é para todo mundo. Ganhe 1 milhão por mês, ganhe um salário mínimo por mês ou até menos. O princípio bíblico é, você vai trabalhar, dali você vai tirar o seu sustento e você vai socorrer quem precisa. Esse é o princípio bíblico. Mas aquele jovem, apesar de ser riquíssimo, olha o versículo 23, Lucas 18, 23, mas ouvindo ele essas palavras ficou muito triste, porque era riquíssimo. Esse jovem, ele era riquíssimo, mas ele não podia pagar o preço do discipulado. E o preço do discipulado é você abrir mão de tudo por Cristo. De novo, não é pecado você ter dinheiro, não é pecado você ter bem material, mas o bem material, o dinheiro, pode se tornar um ídolo. A família pode se tornar um ídolo. O trabalho pode se tornar um ídolo. O lazer, o hobby pode se tornar um ídolo. O seu carro, a sua moto, a sua loja, o seu comércio pode se tornar um ídolo. Tudo aquilo que te afasta de Deus, que concorre com a sua adoração a Deus, é um ídolo. Você pode ser um ídolo para si mesmo. Quando as suas opiniões, quando a sua vontade, quando o seu eu é mais importante do que a vontade de Deus. Diante daquela reação que aquele jovem foi embora, porque ele não queria abrir mão dos seus ídolos. Não, Senhor, eu não quero abrir mão.
eu sou muito rico, eu vou perder tudo. Pois bem, ele perdeu tudo mesmo. Se ele não se converter, a Bíblia não fala o futuro dele, o que aconteceu depois. Mas se ele não se converteu de fato, ele perdeu tudo. Ele perdeu a sua alma. Versículo 24, Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Irmãos, vejam só, Jesus ele usa de um exagero para mostrar para os discípulos o quão difícil é para um rico entrar no céu. E ele usa uma ilustração exagerada. Ele fala, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aqui está sendo literal. A palavra grega, as duas palavras gregas aqui usadas são traduzidas literalmente por camelo. Camelo aqui é camelo mesmo, o camelo animal. E agulha aqui é agulha de costura ou de sutura. Agulha cirúrgica que faz sutura, né? Então você conhece essas agulhas. Você conhece o orifício que passa a linha. Você sabe que é impossível um camelo passar ali. Não tem nada a ver com uma determinada porta que falam que tinha no muro de Jerusalém, que o camelo conseguia passar nessa porta se ele se agachasse. Não, não. Jesus está falando de uma coisa impossível aqui. Jesus está falando de uma coisa literal aqui. É um camelo de verdade passar no fundo de uma agulha de verdade, de costura ou de sutura. E aí você fala, isso é impossível. Foi o que os discípulos disseram, versículo 26. Sendo assim, quem pode ser salvo? Eles se espantam com as palavras de Jesus. Se é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, quem que pode ser salvo? Sabe por que eles perguntaram isso? Porque os judeus, eles pensavam, como pensam até hoje, que riqueza é sinal de aprovação de Deus. Os judeus pensavam o seguinte, fulano de tal é rico, então Deus se agrada dele. Por que você acha que tem tanto judeu rico? Eles têm essa mentalidade até hoje. Ah, a pessoa é rica é porque agrada a Deus. É pobre, é desobediente a Deus. Não tem fé. E você vai ver isso em igrejas pentecostais e neopentecostais, principalmente neopentecostais também. Você é pobre porque você não agrada a Deus. Você tem porque é bênção de Deus. Os discípulos pensavam dessa forma. Se os ricos não vão ser salvos, então os pobres também não vão ser? Olha a resposta de Jesus, versículo 27. Ele responde, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? É impossível. É impossível um camelo passar no fundo de uma agulha. É impossível um rico entrar no reino dos céus. Na verdade, é impossível até um pobre entrar no reino dos céus, pelos seus próprios méritos. Mas para Deus tudo é possível. Se Deus quiser fazer um camelo passar no fundo de uma agulha, Ele faz. Ele não fez estéreis serem mães de filhos. Tem vários exemplos na Bíblia. Ele não fez o sol parar. Na verdade, você sabe que foi a terra que parou. Ele não abriu o Mar Vermelho e depois o Rio Jordão. Ele mesmo não veio a esse mundo no ventre de uma virgem que não teve relação com homem algum. Ele não ressuscitou dos mortos. Você acha que tem alguma coisa impossível para Deus? Então vejam, meus irmãos, seja pobre, seja rico, é impossível pelo seu próprio mérito, pelo seu próprio esforço, entrar no reino de Deus. Mas para Deus é possível. Deus salva quem Ele quiser. Deus salva quem Ele quiser. Olha para a sua vida, olha para o seu passado. Você merecia ser salvo? Aí você pode pensar, mas eu nasci na igreja, ok, mas olha para os seus pecados, olha para o que você fazia, o que você pensava, como você vivia antes da sua conversão. Olha para pessoas que você conhece, que eu conheço, que tinham uma vida toda quebrada, toda estragada, e depois da conversão como foi? Então, meus irmãos, isso nos mostra também que a gente deve pregar o Evangelho para todo mundo.
Você não pode olhar para uma pessoa e falar, aquele ali não tem jeito, aquele lá nem Deus dá jeito. Aquele lá está tão longe da palavra de Deus, aquele lá é tão pecador, aquele lá é tão tranqueira, que nem Jesus na causa. Ah, é? Ele pode salvar quem ele quiser. Ele pode salvar o político mais corrupto. Ele pode salvar a mulher mais perversa, o homem mais perverso. Ele pode salvar quem ele quiser, transformar quem ele quiser, porque para ele não existe impossíveis. Vamos concluir aqui, versículo 28 em diante. Disse Pedro, eis que nós deixamos a nossa casa e te seguimos. Sim, vocês lembram? Eles abandonaram as redes, você se lembra? Mateus abandonou o seu emprego público. Eles abandonaram tudo. Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Meus irmãos, aqui existe uma promessa linda, uma promessa maravilhosa. Aqui Jesus está dizendo o seguinte, que algumas pessoas, elas vão abandonar tudo por amor a Cristo. Algumas pessoas vão deixar o seu trabalho por amor a Cristo. Vão para o ministério, vão para missões. A grande maioria ele não chama para isso. A grande maioria continua no seu trabalho, no seu emprego, na sua vida profissional, na sua vida doméstica e ali serve a Cristo. Mas muitos de nós deixamos familiares. Pensa comigo, quando a gente se converte, o nosso relacionamento com os nossos parentes muda. A gente não tem mais as mesmas conversas que tínhamos antes com eles. Às vezes a gente não frequenta os mesmos lugares mais que eles frequentam. Até mesmo festas de aniversário nem sempre é possível ir. Por exemplo, se eles marcam uma festa de aniversário no domingo e vai ser num horário que vai te impedir de ir para o culto da escola dominical, se você é um cristão, você não vai. Porque o que é mais importante, o aniversário ou adorar a Deus? E o que vai acontecer? Esses parentes, eles vão se afastando da gente. Eles vão nos ignorando. Alguns criticam a gente. Mas Jesus ele faz uma promessa. Se você deixou casa, mulher, irmãos, pais, filhos, parentes, por causa do reino de Deus, você vai receber no presente. Não é na glória, é aqui. Muitas vezes mais. Às vezes tem cônjuges que não têm o prazer de ter a sua esposa, o seu marido junto com ele na igreja. Pais que não têm o prazer de ter o filho ou a filha junto com ele na igreja. Filhos que não têm o prazer de ter seus pais juntos na igreja. Mas Jesus está falando aqui o seguinte, a família que você, entre aspas, perdeu, você ganha aqui muitas vezes mais. Hoje é dia da família e é também dia do jovem presbiteriano. A gente tem jovens na igreja, não só na nossa igreja local, mas na igreja de Cristo, numa situação semelhante a essa. Que não tem lá o seu pai junto, sua mãe junto. Mas, por outro lado, alguns desses jovens ganharam muitas mães na igreja, que são conselheiras. Ganharam muitos pais na igreja, que são compreensivos. Não tem lá o seu irmão, a sua irmã carnal de sangue na igreja, mas ganhou muitos irmãos que estão juntos, que estão do lado, que são companheiros. Fazemos parte da mesma família, meus irmãos. Filhos do mesmo pai que nos adotou antes da fundação do mundo. Temos o mesmo irmão mais velho que diz Hebreus 2, não se envergonha de nós. Então sejamos nós jovens ou velhos, que a gente sempre entenda isso. Nós fazemos parte de uma família. Ninguém é melhor do que ninguém. Não importa quanto dinheiro você tem na conta, quantas propriedades você tem, somos salvos pela graça, não é por mérito. Não há nada que a gente possa fazer para merecer a salvação. Estamos todos juntos, unidos como família, debaixo da mesma graça, sendo amados pelo mesmo Pai e pelo mesmo Cristo. Que Ele nos abençoe, meus irmãos, para a glória dEle. Amém.